Imagine isto: 4.080 fuzileiros navais isolados em terreno hostil, a munição quase acabando, rifles inimigos brilhando de cada crista. O comando já começara a redigir o relatório de baixas. O protocolo dizia: esperem. O protocolo dizia: aguardem. Mas naquele momento, quando o silêncio significava a morte certa, uma atiradora de elite ignorada se recusou a obedecer ao manual. A história de hoje é sobre a sargento Helena Marques, a fuzileira que zombavam chamando de peso morto, mas que traçou a sua própria linha e trouxe um batalhão inteiro de volta com vida. Antes de começarmos, diga-me nos comentários: de onde você está assistindo? Eu adoro ver a nossa família militar espalhada pelo mundo. O sol de Helmand queimava branco contra a poeira infinita, infiltrando-se em cada dobra do equipamento e do uniforme. Dentro do complexo, risadas ecoavam do refeitório, afiadas e despreocupadas, ricocheteando nas paredes de concreto. Era o som de fuzileiros enchendo o estômago e os pulmões antes de mais um dia de patrulha. Mas lá na borda distante do pátio de treinamento, longe do barulho de bandejas e das piadas, uma figura permanecia sozinha, sentada de pernas cruzadas sobre uma lona, com um rifle estendido no colo. Sargento Helena Marques, 27 anos, atiradora de elite do Corpo de Fuzileiros do Zefinawa, trabalhava como um relógio. Cada movimento era preciso, deliberado, sem pressa. Seu porte era pequeno comparado ao da maioria dos homens ao redor, pouco mais de 1,55 m, ombros estreitos sob a blusa cor de areia do deserto. Onde outros irradiavam arrogância, ela irradiava controle. Passava um pano pelo cano, verificava a face do ferrolho e depois rabiscava algo num pequeno caderno espiral apoiado no joelho. Seu rifle, um M40A5, não era apenas uma arma. Era uma extensão de seu pensamento. Ela registrava cada ajuste como se fosse escritura sagrada. Cliques na luneta, variações de umidade, desgaste do cano. Sabia exatamente como o rifle respiraria em qualquer dia. 2 cabos passaram a caminho do alojamento, lançando olhares com sorrisos que pesavam como empurrões. Aí está a atiradora de cota, murmurou um deles, alto o bastante para que ela ouvisse. E não, atira em papel, respondeu o outro, rindo. Ainda bem que o papel não atira de volta. Nenhum diminuiu o passo. Nenhum esperava a resposta. Helena também não respondeu. Continuou polindo o ferrolho e escreveu mais uma linha em seu caderno. Ela já tinha ouvido tudo antes. Mascote peso morto. Sniper de fachada. Pequena demais, quieta demais, diferente demais. Até mesmo os sargentos veteranos, homens marcados por 3 missões de combate, a dispensavam com certeza casual. Marques serve para a pontuação no estande, disseram deles ao comandante da companhia. Mas em combate, coloque-a nos rádios. Assim ela será útil. Só isso. E assim fizeram. Sua designação permanente era apoio. Carregar equipamentos, checar comunicações, preencher planilhas logísticas. Nunca pediam para ela ocupar posições em cumes. Nunca pediam para olhar pela luneta em operações reais. Apenas lhe diziam, com educação, para ficar no seu lugar. Mas o que ninguém percebia, porque ninguém se importava em olhar, era que Helena Marques tinha criado seu próprio currículo no silêncio das longas noites. Enquanto os outros trocavam piadas no pátio de fumantes, ela espalhava mapas sob a luz vermelha de uma lanterna e estudava cada dobra do terreno até que estas vivessem em sua cabeça. Mantinha gráficos meticulosos do vento, registrando cada mudança em diferentes horas do dia e em diferentes vales. Praticava disciplina de gatilho com disparos secos até que sua respiração fosse tão estável quanto um metrônomo. E em seu pequeno caderno verde, que parecia apenas uma lista de compras, registrava tudo. Tabelas de queda balística, compensações ambientais, cálculos próprios feitos à mão caso a tecnologia falhasse. Cada página era preenchida com caligrafia limpa, filas de números, setas desenhadas sobre linhas de grade. Era sua doutrina privada,
invisível para aqueles que acreditavam que ela não tinha nenhuma. No antebraço esquerdo, geralmente escondido sob a manga da blusa, havia uma tatuagem pequena e simples, o emblema do atirador de elite dos fuzileiros, o rifle com luneta ladeado por louros. Ela o conquistara com suor e precisão, numa escola de snipers que exigia perfeição e punia a hesitação. Mas ali em Helmand, puxava a manga para baixo sempre que trabalhava. Não tinha interesse em lembrar aos homens, que já acreditavam que ela não pertencia ali, de que a insígnia era real. Esse era o paradoxo de Helena Marques. Não se inflamava de raiva quando era alvo de zombarias. Não discutia quando era descartada. Não devolvia palavras para provar que era digna. Carregava os insultos como carregava seu rifle. Silenciosamente, cuidadosamente, com paciência. Ela não esperava permissão. Esperava apenas o momento inevitável em que todos aqueles gráficos e cálculos, toda a disciplina e cicatrizes deixariam de ser invisíveis. A história de Helena não começou em Helmand. Começou no sul do Texas, onde as noites cheiravam a poeira e mesquite, e o horizonte se estendia largo sobre a planície agrícola. Seu pai, um fuzileiro que havia se deslocado 2 vezes antes que os ferimentos o trouxessem de volta para casa, a criou com a disciplina do corpo, mesmo quando o quartel mais próximo ficava a centenas de quilômetros. Tarefas ao amanhecer, consertar cercas antes do café da manhã. E ao entardecer, quando o céu se tingia de roxo, ele alinhava latas de refrigerante nos postes da cerca e lhe entregava um rifle de caça a gasto. Respiração firme, dizia. Gatilho lento. Deixe o disparo surpreendê-la. Aos 12 anos, Helena já conseguia derrubar todas as latas a 50 jardas sem piscar. Aos 16, superava a maioria dos homens que vinham caçar na fazenda. Seu pai falava pouco, mas os olhos sempre carregavam um orgulho silencioso. Quando ele faleceu inesperadamente em seu último ano do ensino médio, Helena se alistou nos fuzileiros não apenas para honrar sua memória, mas para testar se conseguiria carregar a mesma disciplina que ele havia gravado em seus ossos. E carregou bem o suficiente para conquistar uma vaga na escola de snipers. Uma conquista que poucas mulheres alcançavam, e ainda menos eram reconhecidas por isso. Mas em Helmand, conquistas no papel importavam menos do que a percepção de quem já tinha suas opiniões formadas. Assim, ela continuava levando seu rifle ao estande de tiro e seus cadernos para o beliche, suportando os murmúrios, construindo conhecimento, enquanto outros construíam arrogância. O complexo em si era uma bolha de rotina. Patrulhas saindo, relatórios chegando. Fuzileiros passando na fila do rancho. Briefings intermináveis, sempre com as mesmas frases curtas. Helena flutuava nas bordas daquela corrente, notada, mas não valorizada. E então chegaram as ordens. 480 fuzileiros, reforçados por destacamentos, deveriam avançar para um vale considerado levemente ocupado. O briefing de inteligência o pintava como uma varredura rotineira. Assegurar e limpar. Manter posição para estabilização. Os mapas mostravam linhas de crista e terreno aberto, rotas previsíveis. O comando apresentava como algo simples. Sentada no fundo da sala de briefing, com o caderno equilibrado na coxa, Helena via diferente. As linhas de contorno gritavam perigo, acessos estreitos, terreno elevado em 3 lados, zonas de morte prontas para serem acionadas. Ela levantou a mão, calma. Senhor, este vale... Já consideramos o risco de ser uma armadilha deliberada? As dobras aqui. Apontou para o mapa projetado na parede. Podem esconder uma presença inimiga significativa. Está tudo limpo demais. O coronel à frente mal lhe lançou um olhar. Sargento, acompanhe equipamentos, não estratégia. Isso está acima da sua patente. Algumas risadas ecoaram na sala. Peso morto dando opinião tática agora, murmurou um fuzileiro. Helena fechou o caderno. Não disse mais nada. Quando o briefing terminou,
Os fuzileiros saíram ajustando capacetes, engatilhando fuzis, fazendo piadas sobre como a missão seria rápida. Helena observava da borda da sala enquanto eles reuniam o equipamento, subiam nos transportes e seguiam rumo à boca do vale. 480 homens movendo-se conforme a doutrina exigia, confiantes, sem perceber quão rápido a doutrina poderia virar armadilha. Ela ficou para trás, designada ao apoio. Suas ordens eram simples: monitorar comunicações, acompanhar suprimentos, manter-se longe da linha de operações. Era o que sempre lhe diziam. Era o que tinha sido treinada a aceitar. Mas à medida que a poeira dos veículos se dissipava no horizonte, Helena Marques sentiu o peso de cada número escrito em seus cadernos, cada linha traçada em mapas nas madrugadas silenciosas. Ela já tinha visto aquele vale antes das ordens, já tinha imaginado como ele se fecharia. E agora, com 480 fuzileiros entrando em suas mandíbulas, ela ficava para trás. Na manhã seguinte às ordens, a sala de briefing zumbia com a confiança fácil de homens que acreditavam que o mapa obedeceria a eles. Helena ocupou seu lugar habitual no fundo, caderno apoiado na coxa, lápis preso atrás da orelha. O coronel arrastava um ponto vermelho sobre o vale projetado. Cristas, acessos, pontos de controle, limpos no quadro, mas muito mais sujos na realidade. Quando ele abriu para perguntas, Helena ergueu a mão com a mesma calma com que alinhava a mira. Senhor, o vale é uma armadilha, disse. Estas dobras criam campos de tiro cruzados. Se posicionarem metralhadoras nas cristas e equipes de RPG no desfiladeiro, nossos comboios ficarão presos numa tigela. Ele não seguiu seu apontador, seguiu o nome em sua farda. Você está aqui para carregar rádios, não para dar estratégia. Risos percorreram a sala. Um soldado fez mímica de anotar num caderno e piscou para o colega. Os dedos de Helena se crisparam contra a contracapa de papelão do caderno, mas logo relaxaram. O coronel seguiu adiante com o laser vermelho, lavando-a da cena como se não existisse. Na manhã seguinte, no estande, o vento cruzava da esquerda para a direita, o bastante para transformar disparos fáceis em honestos. Deitada de bruços, Helena deixou o mundo se estreitar em retículo e calor. Ajustou os cliques e respirou. Dentro, fora. O aço ressoava, constante e indiferente. Sorte, murmurou um recruta atrás dela, quando o alvo de 500 metros balançou. Um sargento cuspiu poeira. Pombos de barro não atiram de volta, resmungou. E papel não grita. Ela registrou cada disparo por distância, vento, correção e impacto, e desmontou o rifle até zerar sem se defender. No refeitório, bandejas tilintavam sobre os trilhos. Helena se sentou e, em uníssono, 4 fuzileiros à sua frente se levantaram, arrastando cadeiras, migrando para outra mesa. Babá com rifle, disse alguém, sem se incomodar em cochichar. Ela comeu assim mesmo, mandíbula firme, colher quieta contra a tigela. O único som que se permitiu depois foi o risco de um lápis em seu caderno, engrossando as linhas de contorno onde o vale se fechava como um punho. Em patrulha pela base, perto do pátio de viaturas, 2 SEALs passaram com a simetria relaxada de homens que se medem pelos detalhes. Alguns fuzileiros da companhia de Helena estavam reunidos perto de um Humvee e a observaram ajustar uma antena. Peso morto, anunciou um deles, como se divulgasse informação útil. Nunca vi uma sniper com medo de ser destacada. Um dos SEALs apenas curvou discretamente o canto da boca. Outro deixou escapar um som meio riso, meio suspiro. Helena terminou a checagem do rádio, registrou o número de série e seguiu em frente. Os insultos tinham evoluído de cochichos para frases inteiras, para rótulos que tentavam fixar uma realidade em seu lugar. Enquanto isso, 480 fuzileiros marchavam em direção ao vale. Por um tempo, os rádios marcaram o ritmo com relatórios administrativos, posição do comboio, checagem de rota, status de combustível. O feed do drone
mostrava pontos luminosos avançando por uma estrada de terra, o calor tremulando a imagem como líquido. A primeira mudança veio como um compasso falho. Um comboio deixou de reportar. Logo, duas vozes se sobrepunham. Os limites da calma começaram a desfiar. Alguém ordenou desembarque. Outro xingou o motor que não era o problema. E então surgiu aquele som que só se aprende a reconhecer uma vez. A quebra na voz de um homem quando o mundo à sua frente explode. Contato, contato. O estático engoliu o resto. Outro canal. Sob fogo, leste da crista. Uma terceira voz tentou relatar, mas só arrastou respiração entrecortada. O feed floresceu em assinaturas. Muzzle flashes salpicando as cristas como vírgulas furiosas. Fumaça subindo do desfiladeiro. Os pontos dos comboios se comprimiram e congelaram. Conversas diminuíram até se tornarem murmúrios. O oficial de monitoramento baixou o fone e encarou o nada, como se o olhar pudesse forçar a tela a mudar. Um tenente puxou uma lista de checagem, folheou e não encontrou linha para o que a tela mostrava. As cadeiras pararam de arrastar. A sala recalibrou-se para um som de respirações, cliques de mouse e o zumbido de um gerador. E para uma frase repetida como escudo. Mantenham posição. Aguardem. Sigam o protocolo. Muito quente, disse um major, aliviado por encontrar as palavras certas. Sem apoio aéreo dentro de 200 metros. Um capitão repetiu mais alto, como se o volume transformasse cautela em ação. As regras são claras. Esperamos fora da bolha. Num monitor lateral, uma câmera de capacete mostrava poeira rastejando pela grama e o horizonte saltando com cada respiração. Balas picotavam o chão em volta das botas. Orientações eram gritadas sem convicção. Helena se aproximou discretamente do corrimão no fundo da sala, olhos fixos no ângulo do drone que captava mal a crista leste, só o suficiente para revelar o topo de um ninho de metralhadora. Ela contava rajadas e traçava o movimento da arma na mente. Lia o vento pela forma da fumaça. O coronel pediu opções. O major recitou o manual. Precisamos que eles rompam o cerco, então podemos usar fogo pesado. O tom fazia o peso soar como um plano. Eles não conseguem avançar, disse um capitão, baixo, honesto. Então que aguentem, respondeu o major, grato por ter uma frase à mão. As risadas de antes não tinham lugar ali. Homens que haviam zombado agora fingiam estar ocupados. As piadas murcharam em silêncio. Helena pousou a mão sobre a capa de lona do estojo do rifle. O arrasto familiar do couro sob a palma a estabilizou de uma forma que nada tinha a ver com o desafio. Na tela, a metralhadora da crista leste começava a varrer rajadas por um sulco onde fuzileiros rastejavam tentando sumir na terra. Uma equipe de RPG ajustava a posição no desfiladeiro, joelhos firmes no declive, buscando ângulo limpo. Muito quente, repetiu o major, agarrado à frase. Ninguém está pedindo ataque aéreo, disse Helena, enfim. Um rifle basta. O coronel virou-se um pouco, não o bastante para parecer atenção. Não vamos autorizar nada que viole a regra dos 200 metros. Não é questão de autorização, retrucou ela. É geometria. Dê-me posição e tempo, e eu corto as âncoras sem tocar nas nossas linhas. Um capitão soltou uma risada seca que quebrou no meio. Vai salvar o batalhão com uma opinião na luneta, sargento? Fique no seu lugar. Do vão da porta, o mesmo cabo que adorava apelidos, completou o coro. Peso morto quer passeio de campo. Os rádios começaram a emitir novos sons, sílabas achatadas de homens encostados na beira do desespero. Um líder de esquadra tentava subir do pânico ao comando, mas escorregava. Comando, aqui é Bravo. Estamos imobilizados, baixas aumentando. Não conseguimos avançar, não conseguimos recuar. Precisamos. O coronel pediu interdição de artilharia. A resposta veio tarde e errada para os ângulos. Fumaça foi sugerida e descartada. O vento a transformaria em arma contra os que estavam presos.
O drone mudou de ângulo e captou só o bastante do ninho de metralhadora para fazer as palmas de Helena coçarem. A poeira tossia do cano. A cadência ticava como metrônomo. Ela sabia o espaço entre os pulsos. Sabia a fresta que sua bala precisava. Helena abriu o zíper do estojo. O som foi pequeno, mas um primeiro sargento na porta ergueu os olhos, pronto para repreender algo. O M45 saiu com o peso honesto de aço e vidro. Ela checou o ferrolho pelo tato, encaixou um carregador e ajustou a bandoleira ao ombro. Posso acabar com isso, sussurrou. Não para eles, mas para o aço e para a memória muscular da obediência, que ainda tentava puxá-la de volta à parede. Sargento? Disse o primeiro sargento por instinto de autoridade. Para onde vai com isso? Lá fora, respondeu. Antes que a próxima palavra pousasse, um indicativo de chamada no rádio foi cortado no meio. Outro entrou ofegante. Regra dos 200 metros continua valendo. Repetiu o coronel, como se a invocação em si produzisse cobertura. Ninguém se moveu. Os que riram antes olhavam para as próprias mãos. Os que cochichavam não encontravam nada a dizer. Oficiais reorganizavam papéis. Os monitores continuavam mostrando um fato que não se importava se alguém se sentia confortável em vê-lo. Helena engatou a bandoleira. Olhou da tela para a porta e de volta. Os ângulos lá fora eram duros, mas não insolúveis. As distâncias eram longas, mas não fora do alcance do rifle. Ela imaginou uma cela rasa na crista próxima e um corredor de tiro cortando os pontos de ancoragem. 2 balas para quebrar a geometria, uma terceira para mantê-la quebrada. Ninguém perguntou seu plano. Ninguém perguntou nada. A sala havia decidido que esperar era mais seguro do que decidir. Ela já tinha sido paciente. Já tinha sido silenciosa. Já tinha escrito doutrina em cadernos que ninguém lia. O Vale fazia a pergunta mais antiga, e ela conhecia a resposta. Respirou fundo e falou pela terceira vez, mais baixo, mais firme. Posso acabar com isso. Eles a ignoraram. Helena não esperou permissão. Saiu do centro de comando com o rifle atravessado no peito, capacete baixo, mandíbula travada como ferro. Ninguém a seguiu. Ninguém a deteve. Os homens que a haviam ridicularizado ficaram imóveis, olhando o feed, satisfeitos em deixar as regras escreverem o obituário de 480 fuzileiros. Ela atravessou o complexo como uma sombra, passando por Humvees cobertos de poeira e pilhas de caixotes que cheiravam a combustível e suor. As botas batiam no chão, num ritmo mais constante que o próprio coração. No bolso do colete, a antiga plaqueta de identificação de seu pai batia suavemente contra o peito a cada passo. O metal estava gasto por anos de serviço dele e meses do dela. As letras já se apagando, mas não esquecidas. Na beira do complexo, fez a checagem. M45 com supressor atravessado no ombro. Carregadores extras bem presos nos bolsos. Telêmetro preso ao cinto. Páginas do caderno dobradas em capa plástica, guardadas perto do coração. Tinha tudo de que precisava. Não por glória, não por protocolo, mas por geometria e sobrevivência. A subida até a crista de observação foi brutal. O cascalho solto escorregava sob as botas e o declive lutava contra cada passada. Ela mantinha o corpo baixo, movendo-se com a paciência de quem já havia ensaiado esse avanço 1000 vezes na cabeça. O rosto cobriu-se de poeira. A manga ficou manchada na pedra. Mas continuou, estável como sua respiração, até chegar ao topo da crista, que se curvava o suficiente para esconder sua silhueta. Deitou-se de bruços, armou o bipé e deixou o mundo encolher dentro da luneta. O vale abaixo era o caos visível. Fuzileiros encolhidos atrás de veículos em chamas, imobilizados sob lençóis de fogo vindos de todas as direções. Clarões pipocando nas cristas. Equipes de RPG se movendo, procurando ângulos. Poeira subindo em nuvens violentas, onde balas mordiam a terra.
O batalhão estava sendo devorado em câmera lenta. Helena encostou a face no estoque. A retícula estabilizou-se sobre um ninho de metralhadora a 900 metros, cravado num esporão rochoso. A arma cuspia fogo num ritmo constante, mantendo uma esquadra inteira colada ao chão. Ela expirou. O retículo congelou. Pressionou o gatilho. O estampido abafado rolou pelo vale como um sussurro. Um segundo depois, o artilheiro tombou. A arma engasgou em silêncio. Por um instante, o vale parou. Fuzileiros ergueram a cabeça, confusos. Então os rádios explodiram. Quem está atirando? Comando! Temos cobertura aérea? Negativo! Não há CAS liberado! Helena já engatilhava o próximo disparo, olhos buscando novo alvo. Uma equipe de RPG. Um homem firmando o tubo, o outro carregando o foguete. Estavam a menos de 70 metros de uma esquadra encurralada. O lançador já apontava para um Humvee fumegante. Ela mediu o arco, leu o vento na fumaça e disparou. O artilheiro tombou antes de apertar o gatilho. O foguete caiu inofensivo no chão. Nos rádios, vozes gritavam: "Mas que diabos? Quem está nos cobrindo?" Ela não respondeu. Apenas rastejou 3 metros para frente, ajustando o ângulo, colando-se às pedras até sumir na paisagem. O inimigo reagiu rápido. Reflexos de lunetas brilharam da crista oposta, varrendo a encosta como lanternas de busca. Helena se achatou no chão, coração calmo, dedos tateando a terra, até sentir o frescor dela lhe trazer estabilidade. Escorregou de lado, centímetro por centímetro, até encontrar abrigo atrás de um amontoado de pedras. Reapoiou o rifle, a mira varrendo em direção à borda norte do vale. Ela trabalhou metodicamente. Cada disparo não era apenas para matar, mas para cortar fios. Um comandante de esquadra caiu no meio da ordem e o grupo se dispersou sem rumo. Um metralhador na encosta oeste tombou do tripé e a linha de fogo se quebrou. Um líder que reunia combatentes sumiu na poeira e a carga perdeu força. Cada gatilho não era só subtração, era adição. Cada brecha se alargava, cada silêncio se prolongava. Cada fuzileiro ganhava mais alguns segundos de vida. A caixa de morte começava a se desfazer. Nos rádios, a confusão virou percepção. Isso não é apoio aéreo, isso é um rifle. Quem está na cobertura? Olhos à esquerda. Alguém está cortando as cristas. A respiração de Helena desacelerou. O mundo se reduziu a geometria, distância, vento, tempo. Ela deixava a luneta deslizar, calculava correções num piscar de olhos e executava sem hesitar. Sua manga subiu quando trocou de posição, o tecido prendendo-se na pedra. Pela primeira vez em meses, a tatuagem brilhou exposta. O emblema dos snipers dos fuzileiros, claro, inegável, conquistado. Suas cicatrizes também pegaram a luz, linhas brancas nos nós dos dedos, queimaduras antigas jamais apagadas. Eram histórias gravadas na pele, missões que a política tinha apagado de registros, mas não de sua memória. Agora, aquelas marcas falavam mais alto que qualquer desprezo. "Comando, estão vendo isso?" Um tenente no terreno gritou: "Temos um fantasma na cobertura." Então uma voz nova, áspera e inconfundível, cortou a rede. O comandante dos SEALs que se movia com o batalhão. "Confirmem indicativo. Quem diabos está disparando cobertura?" Helena não respondeu, mas alguém do centro de operações falou: "Phantom 7. O rádio engasgou em silêncio. Aquele silêncio em que todos escutam. O tom do comandante mudou de desconfiança para assombro. "Phantom 7. Isso é Helena Marques." Uma pausa atônita. Depois, a voz de um fuzileiro ofegante: "Não pode ser. Peso morto é o Phantom 7." De repente, até o campo de batalha pareceu prender a respiração. Porque Phantom 7 não era um nome de zombaria. Era um indicativo sussurrado na escola de snipers,
associado a disparos impossíveis e distâncias não confirmadas, uma reputação construída antes que a política a empurrasse para as sombras. No centro de comando, o coronel ficou rígido, encarando o feed que captava o lampejo do rifle na poeira. A realização se espalhou em seu rosto como sombra. Aquela soldado de apoio, que ninguém queria, era a única segurando o batalhão. Helena ignorava tudo. Continuava disparando. Sua luneta dançava de crista em crista, abrindo fendas onde antes só havia paredes. A caixa de morte se transformava em corredor. O vale passava de túmulo à saída. Ela não levantava a voz. Não reivindicava crédito. Apenas pressionava o gatilho, tiro após tiro. Cada disparo era a resposta à dúvida que a havia perseguido por meses. O vale, que horas antes parecia um caixão, agora rugia com o troar das hélices. A poeira subia em redemoinhos sufocantes quando os primeiros helicópteros pousaram no corredor que Helena havia aberto com seu rifle. Fuzileiros tropeçavam e corriam para as zonas de embarque, alguns arrastando irmãos feridos, outros cobrindo a retirada com as últimas balas que lhes restavam. Todos sabiam. A diferença entre massacre e milagre era um único rifle escondido na crista. Helena permaneceu deitada, bochecha no estoque, luneta fixa. Cada helicóptero que chegava trazia um novo alvo. Um clarão de boca de fogo perto demais da zona de pouso. Um inimigo correndo em busca de vingança final. Uma sombra se movendo onde não deveria haver ninguém. Ela os cortava com a mesma paciência fria que mostrava no estande. Meio segundo de pressão, respiração controlada. O rádio crepitou com algo que não se ouvia o dia inteiro. Esperança. Primeiro pássaro cheio, levando feridos a bordo. Segundo chegando, corredor seguro. Comando, aqui Trident. Phantom 7 nos cobre. Repito, Phantom 7 está nos cobrindo. O indicativo correu pela rede como eletricidade. As vozes firmaram-se. Fuzileiros que estavam ofegantes agora falavam com eficiência cortante. A luta mudava de sobrevivência para extração. A voz do comandante Sil, agora estável, quebrou a tensão com solenidade. Todas as unidades confirmem efetivo. Um a um, os grupos responderam. No início havia buracos, silêncios onde nomes deviam estar. Depois, vozes preencheram esses espaços. Bravo! Seguro! Charlie, contabilizado. Delta, movendo para o helicóptero. Quando o último líder de esquadra chamou, o comandante suspirou no rádio. Todos os 480. Nenhum deixado para trás. As palavras pesaram mais do que qualquer disparo. Nenhum deixado para trás. Um resultado que ninguém na sala de comando acreditara possível. Quando o primeiro helicóptero levantou voo, Helena não celebrou. Ciclou o ferrolho, escaneou as cristas uma última vez e acompanhou cada aeronave até sumir no céu. Só então acionou a trava de segurança e afastou a bochecha do estoque. As mãos firmes. O rosto impassível. A descida foi mais lenta, cada passo pesado com uma fadiga que ela não mostraria. Ao alcançar o limite do complexo, os helicópteros já pousavam. Fuzileiros exaustos derramavam-se, médicos corriam. A poeira cobria tudo na cor do osso. Mas no ar havia outra coisa agora. Silêncio. Não o silêncio do desprezo. O silêncio do respeito. Fuzileiros alinharam-se ao longo do caminho de volta ao complexo. Sem risadas, sem deboches, capacetes debaixo do braço, olhos fixos nela enquanto passava. Homens que antes se afastavam dela no refeitório, agora permaneciam imóveis, ombros retos, reconhecendo em silêncio. Ela sentia os olhares, mas não os buscava. Carregava o rifle ao lado, bandoleira cruzando o peito, botas deixando marcas na poeira. No fim da fileira estava o coronel. Sua postura era regulamento puro, maxilar rígido. Quando Helena parou diante dele, o peso do complexo inteiro parecia suspenso no espaço entre ambos. Você desobedeceu ordens diretas, disse,
voz afiada o suficiente para cortar o silêncio. Helena permaneceu em posição de sentido, rifle apoiado na perna. Sim, senhor. A pausa se estendeu. Os homens ao redor prenderam a respiração. Então a voz do coronel se quebrou sob algo mais antigo que a doutrina. Você salvou um batalhão. As palavras penderam como veredito. Pela primeira vez, os olhos dele realmente encontraram os dela. Não a fita de nome, não o arquivo, mas ela. Antes que pudesse responder, outra figura avançou. O comandante dos SEALs. Uniforme coberto de pó, capacete manchado de fuligem, olhos vermelhos de horas de combate. Parou diante dela, levantou a mão em continência firme, com a gravidade que transforma um gesto em monumento. Phantom 7, disse, formal, mas carregado de sinceridade. O vale deve a você. Atrás dele, os fuzileiros se moveram. Capacetes foram retirados. Alguns baixaram a cabeça. Outros murmuraram, quase inaudíveis, mas claros no silêncio. Ela nos carregou. Peso morto salvou o batalhão. Não. Foi Phantom 7. A imobilidade quebrou em uma ovação. Não os gritos selvagens da celebração, mas o som profundo e ressonante de homens reconhecendo algo maior do que eles. Palmas ecoaram. Botas bateram. Vozes murmuraram em reverência. Helena não sorriu. Não se vangloriou. Apenas abaixou os olhos e disse: Eu só estava cumprindo meu dever, senhor. O coronel assentiu uma vez, lento, deliberado. Como se o próprio gesto fosse admitir o quanto estivera errado. O comandante SEAL baixou a continência e estendeu a mão. Ela apertou, firme, suas cicatrizes visíveis contra a palma calejada dele. Para Helena, não era vitória, nem alívio. Era precisão. A ovação continuava atrás dela enquanto caminhava em direção à armeria. A plaqueta no peito batia contra o colete a cada passo, constante como batida de coração. Ela entrou, colocou o rifle no banco e iniciou o ritual metódico. Desmontar peça por peça, limpar, registrar cada disparo no caderno. Os números importavam. O método importava. O reconhecimento era apenas ruído. Mas do lado de fora, algo tinha mudado para sempre. Os fuzileiros que a haviam ridicularizado nunca mais a chamariam de peso morto. Os oficiais que a tinham ignorado nunca mais deixariam sua mão erguida num briefing sem resposta. O silêncio que antes era cheio de escárnio, agora estava carregado de respeito pesado demais para ser dito em voz alta. E para o batalhão, a história viveria da única forma que histórias realmente vivem, recontada pelos homens que estiveram lá. Devíamos ter morrido naquele vale, diriam. Mas o Phantom 7 estava nos observando. A voz do narrador encerra. A verdadeira coragem, muitas vezes, se esconde atrás da paciência silenciosa. Ela não ruge. Ela espera, firme e invisível, até que o mundo finalmente precise dela. E quando chega, não pede reconhecimento. Simplesmente cumpre o dever. E ao fazê-lo, muda tudo. Uma sniper, subestimada e desacreditada, se recusou a deixar o protocolo enterrar 480 fuzileiros. Seus disparos reescreveram o destino, transformando uma caixa de morte em um corredor de sobrevivência. A sargento Helena Marques provou que paciência e disciplina podem mudar a história quando a coragem se recusa a permanecer em silêncio. Se esta história lhe tocou, honre o sacrifício dela deixando sua continência nos comentários abaixo. Diga-nos, de onde você está assistindo esta noite? E não se esqueça, inscreva-se no canal Military and Veteran Stories, para que essas histórias de dever, valor e sacrifício nunca sejam esquecidas. A sua voz mantém viva a herança deles,